Olá, turma, tudo bem? E aí, realizaram os exercícios que eu pedi sobre massa atômica, molecular, mol, massa molar? Então tá, eu vou fazer a correção aqui agora com vocês dos exercícios. Então, na primeira questão, ele pedia para a gente calcular, né, a massa atômica e a massa molar na letra A, nitrogênio. Massa atômica, ó, eu vou consultar aqui. Do nitrogênio. Cadê nitrogênio? Tá aqui, ó. Verificando aqui, então, eu vou buscar esse valor aqui. Depende da minha tabela, tem que olhar a legenda antes, tá? No meu caso, o valor da massa tá anotado aqui embaixo. Então, 14. Então, eu venho aqui, ó, coloquei. Massa atômica, 14, como unidade U, porque eu estou falando de massa de átomos, tá? E a massa molecular? Era só substituir, lembra? Pela letrinha grama. Isso quer dizer, então, que em 6 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, se eu pôr na balancinha, eu vou olhar lá e medir 14 gramas. Aí na letra B, magnésio. Magnésio Mg. Então, vai lá para a tabela, né? Procura magnésio, tá para cá. Que eu já sei mais ou menos, aqui ó, magnésio, 24,3. Lembra que eu falei arredonda? Então, eu vou arredondar para menos, 24, tá? Então, a massa atômica 24, unidade U, que é um átomozinho só de magnésio. E a massa molecular, a massa molar do magnésio, 24 gramas. Isso significa que em 1 mol de átomos de magnésio, né? Se eu pegar 1 mol de átomos de magnésio, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, colocar na balança, eu vou medir 24 gramas. Letrinha C. O sódio. Sódio tá bem aqui, ó, 22,9. Eu vou arredondar para 23, tá? Arredondei aqui, ó, sódio, massa atômica 23. Aqui eu fiz erradinho, né? Ó, é 23U, certo? Porque a massa molar, 6 vezes 10 a 23 átomozinhos de sódio, tá? Pondo na balança, 23 gramas. Certo? E a letra D, cobre, Cu. Massa atômica, massa de um atomozinho, 65,5 unidades atômicas. E a massa de um mol de cobre, de átomos de cobre, 63,5 gramas. Belezinha? Agora, na 2, eu pedia as moléculas agora, né? Então, átomos formando associações aí, de átomos, criando substâncias moleculares, moléculas. Então, vamos lá. A massa molecular de ácido clorídrico, eu vou ter um atomozinho de hidrogênio e um atomozinho de cloro, indiquei aqui, vezes a massa dele, a massa atômica desse átomo de hidrogênio. Volto lá na minha tabela, tá aqui, ó, hidrogênio, né? Umzinho. Então, coloquei aqui 0,1 unidades atômicas. E o cloro? Tá aqui, ó, cloro, 35,4, arredondo para 35. Coloquei aqui, 35. Então, como é um cloro só, né, quando não tem nada, lembra que eu expliquei para vocês? Quando não tem nada é 1. Então, 1 vezes 35, que é igual a, somando os dois aqui, né, o do hidrogênio mais o do cloro, eu tenho uma massa molecular, ou seja, de uma moléculazinha só de ácido clorídrico, 36 unidades atômicas. Agora, se eu pesar 1 mol dessa substância, né? Se eu pegar 1 mol de moléculas de ácido clorídrico e colocar na balança, tá? Ou seja, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido clorídrico e colocar na balança, vai medir 36 gramas. Letra B, água oxigenada, H2O2. Então, aqui já mudou a quantidade, né? Ó, vamos ver. Massa molecular, massa de uma moléculazinha de água oxigenada.
Quantos de hidrogênio tenho? Tenho 2. Então, 2 vezes 1, que é a massa atômica, vai dar 0,2. Tá caído aqui, né? Mas tudo bem. Olha lá. Vamos lá. Átomo de oxigênio. Eu tenho 2. Então, 2 vezes 16. Ok? Que é a massa aqui, ó, do oxigênio. Tá? 16. Costuma dar 32, né? Na matemática. Então, soma 2 mais 32, 34 U, que é unidades atômicas. Então, uma molécula de água oxigenada, 34 unidades atômicas, ela vai medir, tá? Vai pesar. E molecular, eu coloquei aqui, ó, portanto, não é só mudar a unidade. Então, 1 mol de moléculas de água oxigenada, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água oxigenada numa balança, irão marcar 34 gramas. Agora, gás oxigênio, gás ozônio, O3. Então, massa molecular de O3 é O apenas, né? O oxigênio tem 3 dele, 3 átomozinhos formando essa molécula, então eu faço 3 vezes 16, que é o valor de massa do átomo, que resulta 48 unidades atômicas. Portanto, a massa molecular, né, a massa molar, ou seja, de 1 mol de ozônio, vai ser 48 gramas. Letra D, cloreto de potássio, salzinho, tá? KCl. Faço aqui, ó, massa molecular de KCl. Primeiro eu faço o estudo do K, só tem um para cada um. Então, 1 vezes a massa do potássio. Se você olhar na tabela, é 39, tá? Arredondado. Então, eu coloquei aqui 1 vezes 39, 39. Cloro, 1 vez só, 35 a massa dele lá em unidades atômicas. Coloquei aqui. Soma os dois, 74. E a massa molar dessa substância, desse salzinho, ou seja, 1 mol, 74 gramas, belezinha? Letra E, cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha. Fazendo aqui, ó, como é 1 para cada um, 1 de sódio e 1, aqui eu esqueci de colocar o cloro, tá? Então, 1 vezes 23, que é o valor da massa lá de sódio, aqui, 22,9, eu arredondei para 23, 23 unidades, e aqui 1 vezes o 35, que é do cloro. Soma os dois, 58 unidades atômicas. Então, eu tenho aqui a massa molecular, a massa da molécula, de uma molécula. E a massa molar, que é referente a 1 mol, a quantidade de 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Colocados na balança, vão medir 58 gramas. E agora esse grandalhão aqui, né, que se for ver não é tão grande assim no cálculo, tá? Que é a glicose, C6H12O6. Massa molar da glicose, de uma glicosezinha. Carbono, são 6, ó. Tem 6 deles, né? Então, 6 vezes a massinha do carbono lá na tabela periódica. Tá aqui, ó, 12. Então, 6 vezes 12, 72. 12 átomozinhos de hidrogênio, tá? Ó, vai dar 12. 12 vezes 1. E 6, ó, 6 do oxigênio. Então, eu fiz 6 vezes 16, que é o valor da massa do oxigênio. Tá aqui, oxigênio. Fazendo a conta, 6 vezes 16, 96. No total, tá? Vou somar os 3 aqui, 180 unidades atômicas. Isso também vai me indicar que a massa molar dessa substância, dessa molécula, vai ser 180 gramas. Esse é um pouquinho mais pesadinho, né? Também, ó, quantos átomos tem aí, não é mesmo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Façam a correção. Se ainda tiver alguma dúvida, vocês me chamam lá no plantão. Combinado? Então, um beijo para vocês, até a próxima semana e fiquem com Deus.